Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Ser Educacional para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.sereducacional.com. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Ser Educacional e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Jânio Diniz, diretor-presidente, João Aguiar, diretor financeiro, e Rodrigo Alves, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jânio Diniz, diretor-presidente da companhia, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jânio, pode prosseguir. Bom dia a todos e obrigado por estarem conosco no nosso evento de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Como vocês devem ter notado no material que publicamos ontem à noite, os resultados do trimestre foram bastante positivos, destacando-se o crescimento de mais de 16% na captação de alunos no ensino híbrido, marcando 4 anos consecutivos de crescimento. Da mesma forma, a base de alunos dessa modalidade também cresceu 15% em comparação com o primeiro trimestre de 2024, ultrapassando a marca histórica de 185 mil alunos. Esse crescimento operacional se refletiu em importantes resultados financeiros alcançados nesse período. Registramos o maior EBITDA ajustado e a maior geração operacional de caixa líquida pós-CAPEX desde o nosso IPO. A margem EBITDA ajustada deste trimestre é mais alta desde o primeiro trimestre de 2017, quando tínhamos uma base significativa de alunos do FIES, programa que hoje representa menos de 4% da nossa base total de alunos de graduação. Esses resultados recordes são significativos não apenas pelos números, mas porque, em nossa visão, mudam a empresa de patamar de valor no mercado. Os resultados demonstram que conseguimos recriar nossa alavancagem operacional de tal forma que as receitas adicionais geradas este ano estão se convertendo, em grande parte, em aumento de EBITDA nominal e lucro, que é a principal conclusão que tiramos dos resultados desse trimestre. Esse fenômeno é mais claramente ilustrado nos dois gráficos que apresentamos no slide 5. O primeiro gráfico demonstra o nosso sucesso em aumentar constantemente o número de alunos de graduação por unidade presencial, atingindo o patamar de quase 3 mil alunos por campus. Isso que temos 5 campi novos em operação há menos de 24 meses. Paralelamente, conseguimos reduzir significativamente nossa alavancagem financeira para 1,35 vezes dívida líquida EBITDA ajustada, aproximando-nos cada vez mais do nosso objetivo de alcançar uma desalavancagem financeira adequada, especialmente em um cenário de altas taxas de juros. Dessa forma, temos uma empresa bem equilibrada, com uma sólida geração de resultados provenientes da nossa principal modalidade de receita, o ensino presencial, que recuperou a eficiência operacional, prometida ao mercado com altas taxas de ocupação dos imóveis e salas de aula. Além disso, mantemos um ensino digital robusto e gerador de caixa. Desde o ano passado, conquistamos um portfólio significativo de vagas em cursos de medicina, posicionando-nos como um dos principais players do mercado, com um grande número de vagas disponíveis nessa área. A evolução das vagas de medicina é demonstrada no slide 6. Nossa posição estratégica nos últimos 12 meses inclui a adição de 480 novas vagas, sendo 360 delas provenientes de portarias emitidas pelo MEC e 120 por decisão liminar judicial ainda sem trânsito julgado. Destacamos 2 efeitos relevantes nesse trimestre. Primeiro, o credenciamento do curso em Maracanaú, autorizado no final de março, que iniciou as aulas em abril com a turma completa. Em segundo lugar, observamos uma sólida demanda por nossas vagas no processo de captação,
resultando não apenas na ocupação das vagas ofertadas, mas também um ticket médio robusto para o curso, que analisaremos em mais detalhes posteriormente. Atualmente, oferecemos 1.001 vagas de medicina, um aumento de 92% em comparação ao primeiro trimestre de 24, contribuindo significativamente para os resultados do trimestre, permitindo o crescimento contínuo de receita e as vagas amadurecem nos próximos 5 anos. Ressaltamos ainda que aguardamos a aprovação de mais 160 vagas este ano por meio de pedido de aumento de vagas e liminares, além de esperarmos novos credenciamentos entre as 21 propostas via edital do Mais Médicos 3, que aguardam divulgação de resultados pelo MEC. A Série Educacional, portanto, reforma sua relevância como formadora de médicos em um país carente de profissionais nessa área, especialmente nas regiões Norte e Nordeste onde atuamos. Nossos cursos receberam 100% de avaliações satisfatórias do ENAD para cursos já estabelecidos e notas 4 ou 5 nas visitas de credenciamento dos novos cursos nos últimos 12 meses. Falando em qualidade, no slide 7 apresentamos uma atualização importante sobre o tema, com base nos dados divulgados no mês passado pelo INEP sobre o ENAD de 2023, que avaliou principalmente cursos nas áreas de saúde. Foi um ciclo de conquistas significativas para nós. Com a expansão de nossa oferta de cursos nessa área, estamos no aumento de 53% na base de cursos avaliados. Conseguimos manter um índice elevado de cursos com avaliações satisfatórias em comparação aos períodos anteriores e atingimos um IDD, Indicador de Desenvolvimento Docente, de 2,2 para o ensino presencial, que provavelmente representa um dos melhores indicadores de aprendizado efetivo entre as empresas do Estado. A qualidade do ensino é um aspecto fundamental para a nossa instituição e acreditamos que estamos no caminho certo com nossa proposta única de valor. Essa proposta combina marcas fortes e reconhecidas, modelo acadêmico moderno, de alta qualidade, que é o PICO, com localizações privilegiadas e infraestrutura de excelência em nossas instituições de ensino, além de ofertas de cursos de alta demanda a preços competitivos. Com esses resultados, continuaremos a aprimorar nosso modelo acadêmico, buscando formas inovadoras de aumentar a capacidade de aprendizado dos nossos alunos, perpetuando assim a geração de valor de nossas instituições de ensino, reforçando nossa proposta de valor para os nossos alunos. Passando agora para os resultados do trimestre, vamos ao slide 9, onde apresentamos os dados de captação de alunos para o primeiro trimestre do ano. Como podem observar pelos números do slide, tivemos um sólido crescimento na captação de alunos do ensino híbrido, resultou em um aumento significativo na captação geral de alunos de graduação pelo 4º ano consecutivo, conforme já adiantei nos comentários iniciais. Esse crescimento foi parcialmente compensado pela redução na captação de ensino digital, algo já esperado, considerando que essa modalidade enfrenta uma concorrência intensa no mercado, com preços abaixo do que estamos praticando. Portanto, no ensino híbrido, não apenas observamos uma demanda sólida, mas também um comportamento de preço mais favorável. Isso nos permitiu implementar com sucesso o programa Ser Solidário ao longo de todo o ciclo de captação, além de aplicar um reajuste de preço interessante, tanto para novos alunos quanto para os veteranos. Já no slide 10, detalhamos o crescimento da nossa base de alunos. Graças ao sólido crescimento na captação de alunos de graduação e de ensino híbrido, combinando com uma excelente temporada de rematrícula, conseguimos expandir a base total de alunos de graduação em 10%. Destacamos o crescimento de 15% na base de alunos de ensino presencial, excluindo o curso de medicina, em comparação entre os dois períodos, além de um aumento de 26% na base de alunos de curso de medicina, devido à adição das novas vagas já mencionadas anteriormente. Esse é um resultado significativo, pois permitiu que retomássemos a ocupação de nossos prédios de sala de aula, evidenciando nossa capacidade de recuperar a alavancagem operacional. Isso traduziu em aumentos mais expressivos de margem, conforme observados nos resultados do trimestre. No slide 11, apresentamos a evolução da nossa base de alunos por área de conhecimento, que segue refletindo nossa estratégia de focar na oferta de cursos nas áreas de saúde e direito, que são cursos com maior demanda no mercado e proporcionam ticket médio mais elevado. Nesse ano, alcançamos a marca de 64% dos alunos de ensino híbrido matriculados em cursos na área da saúde e 45% da base total de alunos. Esse movimento, iniciado há alguns anos, está agora gerando os resultados esperados, reforçando nossa resiliência operacional. Essa resiliência se deve não apenas à área de atuação,
mas também ao fato de termos uma parcela significativa de alunos nos 2 primeiros anos de curso, resultado do crescimento consistente na captação e na base de alunos ao longo dos últimos 4 anos. Já no slide 12, temos a evolução do ticket médio. Como mencionei anteriormente, foi beneficiado pelo nosso foco em cursos de saúde, pela expansão de vagas no curso de medicina e pelo ambiente econômico favorável. Destacamos um incremento de 20% do ticket médio dos cursos de medicina. Isso se deve principalmente ao fato de que os cursos credenciados nos últimos 12 meses possuem um ticket médio mais elevado que os cursos legados, devido aos preços praticados nos mercados em que foram credenciados serem mais altos. Ensino híbrido, o crescimento do ticket médio foi impulsionado principalmente pelo programa Ser Solidário, que o Aguiar vai detalhar dentro de alguns minutos, junto com o reajuste de preços pela inflação. Esse crescimento foi parcialmente compensado pelos descontos de pontualidade, já que mais alunos estão pagando até o dia 5, além do aumento na captação de alunos do ProUni. Esses fatores, juntos com a redução da base de alunos do EAD, contribuíram para o aumento do nosso ticket médio geral durante o período. Esse resultado se mostrou muito positivo, como o João Aguiar, nosso CFO, apresentará a partir de agora. Obrigado, Jânio. Olá a todos e mais uma vez obrigado por participarem da nossa conferência de resultados. Vamos ao slide 14, onde apresentamos a receita líquida do trimestre. O crescimento da base de alunos e do ticket médio, conforme detalhado pelo Jânio, nos permitiu alcançar um crescimento substancial da nossa receita em 20%. Esse é um resultado significativo para o período. Mesmo sem considerar o efeito do programa Ser Solidário, teríamos um crescimento de cerca de 15%. Isso demonstra que, mesmo em uma base de comparação igual, o crescimento orgânico na base de alunos, especialmente no curso de medicina, foram os principais impulsionadores do incremento na receita líquida. No slide 15, apresentamos o nosso EBITDA e IFRS 16 sem ajustes, bem como o EBITDA ajustado, excluindo os efeitos não recorrentes, como receita de juros de mensalidade e aluguéis mínimos pagos, que tradicionalmente reportamos. Conforme destacado pelo Jânio, esses foram recordes para o primeiro trimestre desde o nosso IPO. Como podem ver nos gráficos, os resultados foram bastante positivos no período. Isso se deve principalmente à boa alavancagem operacional, gerada pelos resultados positivos de captação e pela expansão das vagas de medicina, e também pela melhoria da captação que vem acontecendo nos últimos anos. Além disso, o programa Ser Solidário, implementado integralmente pela primeira vez em um processo de captação de verão, contribuiu para um aumento dos resultados e trouxe uma importante mudança positiva na nossa sazonalidade de resultados entre trimestres ímpares e pares. Em minha visão, essa qualidade nos resultados foi alcançada não apenas pelo ciclo positivo de captação do trimestre, mas também pelo sucesso de um verdadeiro turnaround operacional realizado nos últimos anos. Isso incluiu um sólido controle de custos, decisões difíceis como a devolução de imóveis com baixa utilização, otimização do portfólio de custos ofertados, reposicionamento das marcas e várias outras medidas adotadas nos últimos 2 a 3 anos. Essas ações nos permitiram entrar nesse trimestre com uma estrutura de custos e despesas bem controlada, possibilitando a expansão das margens. No slide 16, mostramos o detalhamento do programa Ser Solidário, que, como podem notar, ele foi disponibilizado para todos os alunos de graduação de ensino híbrido, com exceção dos programas do governo, no caso o ProUni e o FIES, e do curso de medicina. Conforme mostrado na tabela, o Ser Solidário substitui o desconto de matrícula que ofertávamos até o ano passado, introduzindo o parcelamento do valor da matrícula e da mensalidade efetiva até o final do curso. A implementação foi um sucesso e, em termos econômicos, reconhecemos 23 milhões em receita líquida adicional e 14 milhões no EBITDA do trimestre, após os registros do AVP e da PDD. Isso foi crucial para aumentar nossa geração de caixa operacional a médio prazo, além de tornar nossos resultados mais saudáveis e consistentes após essa bem-sucedida implantação. Agora, passando para o slide 17, apresentamos nosso lucro líquido e o lucro líquido ajustado, excluindo os itens não recorrentes. Como podem ver nos gráficos, não apenas revertemos o prejuízo contábil em lucro, como também tivemos um trimestre com baixo impacto dos efeitos não recorrentes. Isso reflete o que comentamos na última conferência em março sobre os resultados do quarto trimestre. Além de demonstrar os efeitos do processo de otimização operacional que completamos no ano passado,
conseguimos apresentar resultados com uma menor incidência de ajustes não recorrentes e aumentar nossa geração de caixa operacional. Outro ponto importante em relação ao lucro líquido contábil e ajustado são as margens líquidas, que foram bastante significativas. Isso é ainda mais relevante, considerando que, ainda apesar da melhoria, não atingimos plenamente nossos objetivos de redução de alavancagem financeira. Já no slide 18, apresentamos nossa geração de caixa operacional líquida e pós-CAPEX, que, como podemos observar, apresentou um crescimento expressivo nesse trimestre. Este é mais um recorde para o período em termos nominais desde o nosso IPO, além de uma sólida melhoria na conversão de EBITDA em caixa em relação ao ano anterior. Essa melhoria nos resultados reflete não apenas o processo de turnaround que discutimos extensivamente nessa chamada, mas também uma importante melhoria na pontualidade dos pagamentos dos alunos que temos observado desde 2023. Essa melhoria na capacidade de pagamento dos nossos alunos está ligada à dinâmica econômica favorável nos mercados em que atuamos, além de uma série de medidas que implementamos para aprimorar o processo de cobrança e renegociação com esses alunos. Isso tem colaborado significativamente para a melhoria na geração de caixa, ao mesmo tempo em que reduzimos os descontos concedidos a alunos inadimplentes. Esse é um resultado importante que alcançamos e que está nos ajudando decisivamente a atingir nossos objetivos de redução do endividamento e alavancagem financeira. A melhoria em nossa gestão de operações de crédito se reflete no nosso PMR, conforme consta no slide 19, no prazo médio de recebimento, que, mesmo com a implementação do programa Ser Solidário no trimestre, que em teoria poderia aumentar o tamanho relativo das nossas contas a receber no balanço, teve o efeito contrário. Isso se deve principalmente à melhoria na pontualidade dos pagamentos das mensalidades pelos alunos. Como resultado, tanto o nosso PMR quanto o PMR ex-FIES apresentaram mais um trimestre de queda, um padrão observado desde o primeiro trimestre de 2022, conforme demonstrado no gráfico, mesmo com a introdução do Ser Solidário, o que, por ser um programa de parcelamento, seria natural ter um aumento no PMR. Esse fato evidencia que a empresa está no caminho certo, aumentando sua eficiência operacional, gerando caixa e mantendo um provisionamento adequado para perdas. Com isso, passamos ao slide 21, que destaca a redução substancial em nosso endividamento e na alavancagem financeira nesse trimestre. Estamos cada vez mais próximos de atingir nosso objetivo de desalavancagem e, após atingir essas metas, será possível aumentar o pagamento de dividendos aos nossos acionistas. Essa atividade, que aliás foi retomada esse ano, com o próximo pagamento de 19 milhões, de quase 20 milhões de reais previstos para amanhã, dia 16 de maio. Estamos bastante confiantes na execução do nosso planejamento e estamos consistentemente conseguindo reduzir nossos passivos financeiros trimestre a trimestre, consolidando nossa posição como uma das empresas menos alavancadas do setor nesse momento. E antes de concluir os comentários sobre os resultados, temos o slide 21, que apresenta a evolução do nosso CAPEX, que nesse ano teve uma redução frente ao ano passado. Essa redução ocorreu por um efeito que entendo ser mais pontual, uma vez que tivemos um intervalo entre as obras realizadas no ano passado e o início das obras nesse ano, especialmente de expansão na unidade de Boa Viagem no Recife e implementação de laboratórios de saúde em função da maturação de cursos novos nessa área de conhecimento, que estão programados para 2025. Bom, esses foram os meus comentários e agora devolvo a palavra para o Jânio fazer suas considerações finais antes da sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Aguiar. Vamos agora para o slide 23, que é o último desta apresentação. Após termos atualizado vocês sobre nossa missão, visão e valores na teleconferência de março, esse slide resume nossos objetivos estratégicos, que também foram atualizados conforme as conquistas dos últimos anos, como o sucesso na implementação do nosso plano de otimização operacional e a expansão da nossa base de vagas em cursos de medicina. Estamos entrando em um novo ciclo de crescimento, onde será crucial manter nossa disciplina operacional e financeira. Paralelamente, retomamos as atividades de crescimento orgânico, especialmente no ensino híbrido, com a abertura de 5 novas unidades no ano passado deste ano. Continuaremos focando em mercados onde nossas marcas são reconhecidas, mas ainda não temos unidades operando. Nosso objetivo é manter um portfólio de cursos enxuto, com ênfase em cursos de saúde, centrado em nossa proposta única de valor para os alunos. Investiremos na melhor experiência para os nossos alunos, desenvolvendo nosso ecossistema de educação continuada
em cursos de alta demanda no mercado. Por fim, continuaremos na possibilidade de expandir nossa base de vagas em cursos de medicina, com as liminares ainda em tramitação e a expectativa de receber mais vagas por meio do programa Mais Médicos 3. Com isso, manteremos uma estratégia sólida, focada em uma expansão gradual e bem controlada da nossa oferta em novos mercados, sem perder o foco na geração de caixa na redução do endividamento financeiro. Sim, buscamos tornar a nossa empresa cada vez mais rentável, oferecendo educação de qualidade, de forma sustentável e gerando valor para os nossos acionistas, alunos e a sociedade brasileira. Muito obrigado. Agora estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Mirella Oliveira, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jânio, João, Rodrigo. Tenho duas perguntas aqui. A primeira é em relação ao ticket de medicina, né? A gente viu um crescimento relevante nesse TRI. Vocês poderiam comentar um pouco sobre essa estratégia, principalmente nos cursos já existentes preliminares, se é uma estratégia de reposicionamento de marcas, se foi mais focado nos veteranos ou em alguma marca específica, mas para a gente entender melhor esse movimento. E a segunda pergunta, em relação ao cenário competitivo, se vocês puderem comentar um pouco do que vocês têm visto, principalmente no mercado do EAD e na captação do presencial, se vocês continuam vendo essa demanda mais forte depois ali do primeiro TRI, e o que vocês acham que tem ajudado aí essa captação a vir no duplo dígito aí nesse primeiro TRI. Obrigada. Ô, Mirella, eu vou falar de ticket de medicina e o Jânio vai falar de cenário competitivo do mercado. O que aconteceu, basicamente, foi quando nós colocamos os cursos nos novos mercados, esses mercados tinham um ticket médio mais elevado do que os mercados que a gente pratica originalmente. Então, a maior parte do aumento de ticket foi o aumento da oferta em mercados com ticket maior. Aí, quando a gente vai para os mercados que nós operamos, existem dois movimentos importantes. Primeiro, tem um movimento de maturação de base, com mais alunos passando para o sexto período, e o sexto período, quando tem um incremento de aulas práticas, ele tem um aumento de preço da ordem de 20% no curso em si. E também teve algum reposicionamento de preço em alguns mercados que a gente opera, especialmente os maiores, como Recife. E aí isso gerou esse aumento todo, mas a maior parte aí desse incremento foi, de fato, os novos mercados que a gente passou a operar, alguns deles já com duas safras, né? E aí, na comparação ano a ano, eles fazem um peso maior no ticket médio. E com relação ao movimento competitivo, o presencial está competitivo como sempre. Eu acho que ele está mais competitivo, mas mais controlado em nível de preço. E tanto que a gente conseguiu repassar a inflação em todos os cursos, e a gente ainda continua tendo a forte demanda, como foi evidencializado pelos números de captação. Já o EAD ele continua bem mais competitivo, como tem acontecido, e acreditamos que ele vai ficar assim. Enquanto tem essa dúvida do que está acontecendo em termos do novo marco regulatório, que tem um prazo aí de novo de saída até o mês que vem, que eventualmente pode sair antes, a gente acredita que vai continuar assim. Mas nós achamos que o mercado está mais centrado, principalmente nos cursos presenciais e híbridos, mas o EAD ele continua com uma pressão relativamente grande, mas nós estamos sendo muito mais conservadores em preço no EAD. Perfeito, super claro. Obrigada, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, obrigado pelo espaço.
Duas perguntas do nosso lado. A primeira é relativa a custo. A gente viu que a diluição da linha foi a principal alavanca de margem que vocês tiveram. Então a gente queria entender o que que levou esse benefício, se foi simplesmente alavancagem operacional, se tem alguma questão do mix da receita que está vindo de medicina. E aliás, aproveitando a questão de medicina, né, de custos de medicina, como que vocês veem essa questão para frente da rampagem de medicina, né? Porque existe uma rampagem de receita, mas também deve haver uma curva de custo. Então, o que que vocês acham que pode acontecer aí, à medida que a medicina vai maturando, como vai dar essa relação receita-custo durante essa rampa de subida? E a nossa segunda pergunta é do intake, né? O intake foi bastante forte, né? Então, a gente queria ter uma ideia um pouco mais se isso foi homogêneo no Brasil, se isso tem mais a ver com o fato de vocês terem aberto novos campi, quanto que teria sido, nesse caso, o orgânico, né? Comparando mesmos campos, ou quanto isso é um efeito de abertura. Obrigado. Obrigado, Maurício. Obrigado pelas perguntas. Bom dia. Bom, falando um pouco sobre a diluição de custos, com aumento de margem, isso é um trabalho que a gente vem fazendo. Você tem acompanhado aí desde o início de 2023, né? A gente pensou nisso no final de 2022 e começou a fazer todo esse processo no início de 2023. E ele vem basicamente de três principais itens, né? Acho que o principal deles nesse momento, de forma consolidada, é a entrega dos imóveis, né? Onde você traz uma melhoria operacional muito forte em termos de instalamento, de melhor utilização dos espaços que permaneceram dentro do grupo. Então, a devolução desses imóveis, que não somente traz uma melhoria ou um resultado de redução de aluguel, mas também com todas as despesas que são atreladas naquele imóvel, como segurança, iluminação e etc. O segundo grande ponto é, de fato, a inserção do BICOA, né, em todas as etapas do aprendizado. Então, o BICOA ele traz essa característica de redução de custo com docente, uma melhor interação entre os entes do digital, de todo um processo que a gente repaginou em termos de modelo de ensino. E o terceiro ponto é da reestruturação de back-office, efetivamente, né? A gente cada vez mais tem olhado para a estrutura de back-office, entendido qual é a estrutura adequada, né, em termos de processos, rotinas, robotização, automatização, pessoas, para poder prover a rentabilidade do negócio e dar atendimento aos alunos e ter a qualidade que a gente sempre teve, tá? Então, acho que está bem focada nessas três características. Quanto à questão dos custos da medicina, todo curso novo de medicina ele acaba tendo, por natureza e por, né, naturalidade, um custo um pouco menor, porque nesse curso, nesse início, você não tem o uso tão efetivo das preceptorias, dos convênios com os hospitais, etc. À medida em que o curso vai rampando, você vai acrescendo esses novos custos, o custo laboratório e tudo mais, para poder você chegar nessa média durante o prazo do aluno, nos 6 anos ali, em torno ali de 50%, um pouco mais de 50%. Nesses cursos mais novos, né, pelo processo das liminares de medicina, você tem aí um componente extra, que é o repasse que tem que ser feito dos 10% ali da receita para os municípios, né, para a melhoria da estrutura de saúde dos municípios, que diminui um pouquinho essa margem final quando você olha os 6 anos do curso de medicina. Mas, na prática, ainda assim, é uma margem bastante alta e ela não tende a ter incrementos adicionais muito fortes em função vamos dizer assim, dessa nova estrutura que a SER obteve com relação a essas novas vagas. Então, acredito eu que a gente vai se manter num patamar muito próximo ao que a gente já tem em termos de custos de margem do curso de medicina. Com relação à matrícula, eu digo depois, Isa, ela foi praticamente uniforme, ela cresceu em quase todas as nossas unidades, exceção de uma ou outra unidade pontual, mais aliada a um momento de mudança de gestão e maior conservadorismo de preço. Isso aconteceu, então a gente está acompanhando no mercado, a evolução ela tem sido positiva, no mercado todo, e as unidades, como a gente falou, começou há pouco tempo, as novas unidades, elas não são relevantes ainda
em termos de captação, elas têm um volume de curso muito pequeno, e esse crescimento todo, Marcelo, desculpa, Maurício, ele foi feito nas unidades que nós já tínhamos, então as novas elas têm um peso muito pequeno nesse processo de crescimento de base. Tirando uma das unidades, uma unidade nova que a gente começou no Pará, que foi excepcionalmente bem, as outras elas foram dentro do esperado e não teve peso nesse aumento de captação que a gente teve com relação aos anos anteriores. Perfeito, claríssimo. Obrigado, Jânio Aguiar. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luca Marquezini, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegarem nossas perguntas. São duas do nosso lado. A primeira em relação ao ser solidário, né? Vocês comentaram que esse foi aí o primeiro trimestre onde o programa entrou por inteiro. Entender, na nossa ideia, entender qual que é o tamanho do programa, né? Olhando para frente, vocês acham que há espaço para aumentar a penetração desse programa dentro da base de alunos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, na verdade, é um follow-up em relação à pergunta do colega em relação às linhas de custos, né? Então, vocês comentaram que um dos principais drivers aqui para a diluição de custo foi a devolução de alguns imóveis. Então, pensando na base atual, vocês enxergam que ainda há espaço para devolver mais imóveis ou essa diluição aqui de custo de aluguel já meio que chegou num ponto ótimo? É isso do nosso lado, pessoal, essas duas perguntas. Obrigado. Oi, Luca, eu vou responder a primeira, o Aguiar vai responder a segunda. O ser solidário, ele bateu em torno de 80% da captação do verão, que é mais ou menos o máximo que ele consegue penetrar. Por quê? Os alunos de ProUni fiéis não têm o ser solidário, e eles são mais ou menos esses 20%, além do curso de medicina. Então, daqui para frente, o ser solidário só cresce se a captação crescer, né? E não por penetração da captação. Bom, falando um pouco da questão dos imóveis, ainda tem uma rodada final, mas eu diria que ela é menos relevante dentro de tudo que já foi feito. Obviamente que a gente vai estar sempre observando novas possibilidades de reestruturação imobiliária, de ocupação de espaço, novas negociações em cima dos aluguéis existentes. Então, isso tudo está bem no nosso radar em relação à questão imobiliária. Mas o que falta ainda fazer, eu diria que ainda falta alguma coisa, mas é de menor valor, de menor relevância em relação a tudo que já foi feito. Com relação aos demais custos, né, como a gente vem falando, a gente tem rodado aqui etapas, né? Então, você primeiro dá aquela primeira ajustada no que a gente chama de mato alto, depois você vai descendo até você ter um panorama de você ter aquela grama que você vai sempre ficar parando. Mas, na nossa visão, a gente vai estar sempre olhando para essa perspectiva de eficiência, tanto na ponta, na loja, né, ou seja, na unidade, quanto dentro do back-office do administrativo. Então, esse contexto de novas melhorias de custo, ele vai estar sempre inserido, né, nos próximos resultados, mas eu diria que o grande volume a gente já conseguiu operar bem aí nesses últimos 2 anos. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Santos, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Jânio, Aguiar, Rodrigo, obrigado por pegarem minhas perguntas. A primeira pergunta, eu queria aprofundar um pouco mais a discussão dos colegas na questão de custo, olhando mais para a margem bruta. Então, assim, na resposta sobre as fontes de ganho, foi falado ganho de imóvel, ubíqua e reestruturação do back-office. Imagino que a margem bruta seja mais ubíqua. Só queria entender um pouco mais, assim, foi um ganho grande, né? Quando você olha a receita e o alunado cresceram bastante, e o custo cresceu bem pouco. Existe algum componente temporal ou é algo que foi um novo patamar de custo que foi atingido? A gente poderia imaginar que esse é um crescimento para a margem para o ano, da margem bruta. Só tentando entender como extrapolar o trimestre para o ano aqui, os elementos que vocês possam dar que ajudem. E a segunda pergunta para o Aguiar, mais simples, vocês falaram que conforme vocês vão chegando perto do seu ideal de alavancagem, sua meta de alavancagem, dividendos podem crescer. Essa meta seria em torno de uma vez? Só queria verificar se é isso. Obrigado. Eu vou responder a primeira, o Aguiar vai responder a segunda. Tem uma parte do aumento de margem bruta que é permanente, que é o aumento de ensalamento. Tem uma parte que tem uma questão temporal, que é
o fato de boa parte do trimestre não ter aulas, né? Então, quando você não tem aulas, boa parte do reconhecimento do custo hora-aula, ele não acontece no primeiro tri. Então, esse efeito de expansão de margem, que tem de um lado, né, a receita do ser solidário, e do outro lado, a manutenção da estrutura de custo, porque é um período com menos aula, menos hora-aula, ele gerou um efeito que mudou a sazonalidade, né? Essa mudança de sazonalidade de margem bruta, ela é permanente, mas só precisa ter em mente que isso no segundo tri, no quarto tri, essa sazonalidade não permanece e você não teria necessariamente uma expansão tão abrupta de margem para os trimestres pares. Perfeito. Só complementando, se você pegar o que a gente já fez no quarto trimestre do ano passado, e expandindo isso como semestralidade e tudo mais, você consegue ter essa clareza, tá, Marcelo? Então, assim, de fato, você tem o aspecto sazonal dos trimestres ímpares, mas ele é permanente no sentido que você considera a perspectiva semestral para cada uma dos ciclos de ensino, tá? E só um complemento ainda nesse ponto, é quando você tem um crescimento da tua captação, da tua base de alunos, você carrega esse crescimento de salamento, como o Rodrigo falou, durante o curso todo. Então, esse é um outro aspecto positivo, e a beleza de ter uma base de alunos saudável muito concentrada no primeiro e segundo ano de curso. Isso é resultado, como a gente falou lá no início, e mostrou a nossa captação, que ela vem crescendo ano a ano, desde o pior momento que teve lá na pandemia. Então, como ela cresce ano a ano, você vai criando uma turma melhor, maior, com nível de salamento maior, e isso vai acumulando, você vai empilhando os alunos durante os 4 anos. Isso é uma outra coisa que você carrega aí durante o tempo de vida do curso. Perfeito. Quanto à alavancagem, a gente, mesmo quando a gente estava naquele período de maior alavancagem para todos os investimentos que a gente fez ali entre 2019 e 2022, a gente sempre comentou que a alavancagem saudável, na nossa visão, era essa alavancagem entre 1 e 1,5, uma vez e meia do EBITDA, né? E no nosso caso, a nossa meta é de fato buscar cada vez mais a proximidade a uma vez EBITDA, tá? Embora quando a gente fala de alavancagem saudável 1,35, né? Você tem que olhar muito onde está essa alavancagem, se ela está mais a curto, a médio ou a longo prazo. Então, a gente está com indicadores de alavancagem bastante saudável, porque, além de ser somente 1,35 vezes a EBITDA, essa alavancagem está apostada muito no médio e longo prazo. Todavia, a nossa meta é perseguir aí a proximidade a uma vez. Está claríssimo. Obrigado, Aguiar. Nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Prata, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui. Na verdade, é uma pergunta bem rápida aqui de geração de caixa, né? Aproveitando ali o gancho da alavancagem de uma meta ali de próxima vez, como que vocês estão vendo a geração de caixa para o ano, né? Dado que esse TRI aí, vocês tiveram um importante passo aí na desalavancagem da dívida líquida, de fato, né? E a outra também ali no CAPEX, né? Acho que até o Aguiar comentou que pode ter tido uma redução pontual nesse TRI. Então, eu queria assim, tentar entender um pouco do que vocês esperam para o ano ali de CAPEX. Obrigado, pessoal. Bom, quando a gente fala de geração de caixa, prática, o que a gente tem de fato, a nossa captação, né, que tem melhorado, apesar de ser solidário, que ele promove uma geração de caixa mais a médio e longo prazo, mas você tem uma incidência grande também dos alunos mais pagantes, né? A gente fez algumas mudanças aqui no nosso processo de cobrança, no nosso processo de negociação financeira, na jornada do aluno em pagar as suas mensalidades em dia, e essas mudanças se mostraram bastante bem-sucedidas, né? E hoje a gente consegue trazer um aluno que no passado muitas vezes ele perdia o prazo ali para poder fazer o pagamento na data do vencimento com a pontualidade que ele tinha, e ele acabava só voltando para fazer qualquer tipo de negociação no mês subsequente ou nos meses subsequentes. Hoje a gente tem estímulo desse aluno vir mais cedo e dá para ele a oportunidade de pagar essa mensalidade, eventualmente perdendo o desconto de pontualidade, mas não perdendo o desconto de campanha, dentro ainda do ciclo mensal. Então, isso a gente tem observado com muita força, essa é uma das razões pelas quais o nosso ticket não tem
se mostrado mais elástico, porque a gente isso compensa, né, parcialmente todos os esforços de aumento de ticket que a gente tem buscado fazer, mas isso tem trazido um bom efeito, né, um bom resultado na nossa geração de caixa. Por outro lado, também, todo esse processo do turnaround feito, isso também gerou, ao longo do tempo, uma redução de tudo que a gente fez aqui de modelo de pagamento, modelo de compra, o processo de compra propriamente dito. Então, isso também traz um componente bastante forte nessa geração de caixa. E, por fim, uma redução também, apesar dos juros altos, mas com o valor da dívida bruta menor, né, e os spreads melhorando, diminuindo em relação a períodos anteriores, que a gente vem fazendo um esforço muito grande para diminuir esses spreads ao longo do tempo, isso tem facilitado bastante a nossa geração de caixa. Então, entendo que para o ano, a expectativa, claro, você tem que olhar a sazonalidade, você tem que olhar o cronograma de pagamentos de juros, né, já que muitas debêntures, muitas emissões que a gente fez ali mais próximas aí a 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, elas vão começar a acontecer ao longo do final do ano e no ano que vem. Mas eu diria que, tirando essa sazonalidade e esses aspectos bem específicos, a tendência é que a gente continue a ter uma geração de caixa muito forte e poder aí ajudar na redução dessa alavancagem. Tá? Com relação ao CAPEX, na prática, sempre no início do ano você tem ali uma revisão, por mais que você tenha no planejamento inicial as obras que você começa, né, tem previsto ali para o ano, você faz uma revisão de quando começar essas obras ou de que forma elas vão ser iniciadas, dado o volume de captação, dado o volume de operação. Então, o que eu brinco aqui, que a gente escorregou um pouco nesse início de obras para 2025, tentando entender de fato esse volume de captação e como a gente iria precisar fazer, ou para onde a gente iria direcionar essas obras que seriam iniciadas em janeiro e que a gente segurou um pouquinho para iniciar de forma um pouco mais tardia. Mas, como eu comentei lá nos resultados, né, eu entendo que para o ano a gente vai manter o nosso CAPEX dentro de um patamar que ele vem sendo demonstrado ali, médio, tirando o esforço que foi feito no ano passado por conta das medicinas, mas a gente vai manter um CAPEX aí baseado na ROC, que ele seja mais histórico nosso, tá? Sem deixar de lado a melhoria que a gente precisa fazer para não comprometer a qualidade da infraestrutura que a gente precisa entregar para os nossos alunos e, por consequência, as jornadas que eles têm dentro das nossas instituições. Legal, obrigadão, Guiar, valeu. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Rodrigo, João, Jânio, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira delas é um follow-up sobre o tema do ticket de medicina que vocês comentaram anteriormente. Se vocês pudessem abrir qual que é a amplitude dos tickets de medicina que vocês têm hoje dentro da companhia, né, do menor ticket ao maior ticket, mais para entender esse efeito mix que o Rodrigo comentou na resposta anterior. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é um pouco sobre a alocação de capital e M&A, né? O João comentou da meta, né, de alavancagem, perdão, em torno de uma vez. A companhia, à medida que se aproxima ali de um patamar um pouco normalizado, como é que vocês estão vendo hoje o apetite para fazer aquisições, em especial aí em medicina? Como é que vocês estão vendo o espaço para aproveitar alguma oportunidade nesse sentido? Obrigado. Samuel, obrigado pelas perguntas. Com relação ao ticket de medicina, acredito que a gente tem 3 pontos aí que são importantes serem falados, né? O primeiro deles como a gente falou um pouco lá no início do speech, é que você está com as safras mais novas nesses tickets de medicina. Então, quando você começa a entrar nessas safras mais novas e você repassa praticamente a inflação inteira, né, nos tickets de medicina, você começa a ter um valor que ele se aproxima muito mais do valor médio dessas últimas safras. O segundo principal ponto é que também essas safras ficando um pouco mais maduras, você tem toda a entrada desses alunos nas preceptorias, nos convênios, nas aulas práticas, no internato, né, que você tem uma cobrança adicional em relação a esses alunos. E o terceiro principal é que nas safras novas, que são, né, mais recentes, efetivamente, no ano passado, esse ano,
você tem o ticket médio mais cheio. Então, olhando mais para frente, cada vez mais esse ticket médio de medicina ele vai se aproximar do que a gente tem aplicado aqui para os alunos mais novos, né? Principalmente dos últimos 2 anos. Então, só para responder a parte da magnitude, para alunos calouros, os preços mais baixos são na faixa dos 9.000, e para veteranos, os preços mais altos chegam na faixa dos 13.000. Então, tem uma diferença razoável aí nos preços entre os mercados praticados, e eles são coordenados conforme as práticas em cada mercado. A gente não estipula preço, até porque a gente é conceitualmente um novo entrante na maioria das praças. Com relação à alocação de capital, acho que o Jânio e o Aguiar já comentaram, o foco principal é no abatimento da dívida. Essa é uma meta que a gente está prestes aí a chegar na faixa de 1 vez dívida líquida EBITDA, e isso saiu de 2,78, né, quando a gente chegou no auge. E, a partir disso, a ideia é concentrar no crescimento orgânico. Nós estamos já com 5 novas unidades operando de 2024 para cá, 3 novas nesse ano. A ideia é avaliar o desempenho de cada unidade conforme a gente tem, dentro do nosso teto de gastos, espaço, fazer a abertura de novas unidades a partir do ano que vem, e com isso ter um caminho de crescimento orgânico que, na nossa visão, tem sido bastante interessante aí na alocação de capital. E na parte de M&A, eu diria que a gente está mais reativo. A ideia é que a gente analise oportunidades boas, mas o foco principal segue o abatimento das dívidas, pagamento de dividendos, que nesse ano a gente fez o primeiro movimento depois de 4 anos sem pagar dividendos. Acho que sexta-feira cai o primeiro pagamento. E aí vem o crescimento orgânico e depois o M&A. Se a gente puder listar aí as prioridades de alocação de capital. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão. Por favor, aguardem. Novamente, para fazer uma pergunta, clique no botão levantar a mão. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Jânio Diniz para que faça as considerações finais da companhia. Eu queria agradecer a todos por essa participação em mais uma divulgação de resultados do Grupo Ser Educacional. Dizer a todos que, caso tenham algumas dúvidas, o nosso time de relações com investidores estará à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. Uma boa tarde a todos. A videoconferência da Ser Educacional está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.